Graça e paz, querida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a Ana Munhoz, evangelista Ana Munhoz. Saiba que o meu coração se alegra de compartilhar as pérolas da palavra do Senhor para a tua vida. Seja muito bem-vinda. Hoje é quarta-feira, ensolarada, né? Hoje tá com sol para nos aquecer, né? Viemos de alguns dias friozinhos, né? Fresquinhos, mas hoje está mais quente. Amém, querida? Estamos concluindo o nosso propósito. Bom dia, Ju! Bom dia, lindeza! Gente, a minha amiga Ju tá cada vez mais linda com esses cabelos pretos, viu? Tá maravilhosa, né? Tá cheia da iluminação do Espírito Santo. Quando eu vejo você, Ju, eu vejo quanto Deus é maravilhoso, né? E fiel, né? Na tua vida. Amém? Estamos concluindo, né, o nosso propósito. Essa semana, hoje é quarta-feira. Gente, hoje meu marido falou, hoje é dia 24. Eu falei, não, é dia 23. Não, dia 24. Eu falei, não, 23. Daí na hora que eu fui olhar, eu falei, não, é 24. Ó, o tempo tá correndo e a Ju tá ficando cada vez mais novinha, né, Ju? Ó, a genética aí é boa, hein? O tempo tá correndo, tá tudo muito rápido, tá tudo, né? Tá tudo muito depressa, não é verdade? Meninas, eu queria que você, Ju, estivesse aqui na minha casa tomando um café comigo. É por isso que é café e conexão, né? Porque o café nos desperta e a gente fica conectadas com a palavra do Senhor Jesus. Amém, querida? Olha, tive orando muito essa semana por esse propósito que o Senhor colocou no meu coração, que é café e conexão, né? Então, café e conexão é porque nós precisamos, né, Ju, para ficar linda como a Ju, né? Cada vez mais jovem, tem que estar, né? O segredo, né, Ju? Eu creio que é a sua conexão com o Pai, né? Porque esse é o segredo, só pode ser o segredo, né? A conexão com o Pai nos rejuvenesce, né? A conexão com o Pai nos traz uma vida em comunhão com Ele, né? É por isso que eu me alegro de estar aqui com você todas as manhãs, compartilhando com a tua vida, com o teu coração, um pouquinho que seja das mensagens do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, Natália, graça e paz, Natália. Deixei a oração para você, tá? Lá no WhatsApp. Que você seja muito abençoada pela oração, viu? Tava aqui conversando, Natália, um pouquinho sobre a minha amiga Ju, que eu observo ela aqui nas redes sociais, ela tá cada vez mais rejuvenescida, parecendo uma menina de 15 anos, né? Daí eu tava falando aqui com ela que deve ser mesmo a presença do Senhor Jesus. Natália, a presença do Pai nos rejuvenesce, nos fortalece, a presença do Pai nos faz vivermos em novidade de vida, Natália. Natália que é nova aqui na fé, eu creio que a Natália também vai ter essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. E esse propósito do café e fé que Deus colocou no meu coração, de abrir a câmera todos os dias essa semana, foi muito forte. Por quê? Porque nos traz palavras de vida. Muitas vezes não se encaixa com aquilo que estamos vivenciando no hoje, mas pode ter certeza, de alguma maneira, de alguma forma, tem um propósito. Muitas das vezes é para você ajudar uma pessoa da sua casa, ou uma vizinha, ou uma amiga de trabalho, ou muitas vezes você vai passar por aquilo ainda e você vai lembrar da live da Ana, das palavras do Senhor Jesus. Não é verdade? Então, por isso que é bom a gente desfrutar com toda a intensidade desse momento. Porque esse momento nos traz sabedoria, nos traz discernimento, né? E nos rejuvenesce, né, Ju? Rejuvenesce. Com certeza nos rejuvenesce. Por quê? Porque vai ter batalhas.
Vai ter circunstâncias que a gente não vai precisar passar com tanto sofrimento, porque eu creio que você vai lembrar da live da Ana. Você vai lembrar das palavras do Senhor Jesus. Não é verdade? Meninas, vocês que ficam com medo de eu não deixar gravado, fiquem em paz. Eu deixo gravado, tá bom? Eu vou deixar gravado, sim, para você assistir lá para as 9 horas da noite, 10 horas, o horário que você puder. Porque as lives estão tendo de 60 a 70 visualizações. E eu sei que são pessoas que vêm desfrutar desse tempo. Para mim, o importante não é a quantidade. Ana, não tô aqui pela quantidade. Eu tô aqui para que as palavras do Senhor sejam penetradas no teu coração e que você entenda o seu propósito, que você entenda a importância de a gente vivermos uma vida em comunhão com o Pai. Amém, querida? Amém? Então, Natália, nós estamos com aquele projeto de estudo bíblico, né? Já tô orando, viu, Natália, sobre o estudo bíblico, porque a gente precisa cada dia mais, cada vez mais, se aprofundar, né? Das mensagens, das palavras, do pão do Senhor Jesus. Amém? Esse final de semana, eu tive em um congresso, né? Acho que é assim que fala, né? Com a Camila Barros, uma mulher extremamente usada por Deus. Eu recebi diversos WhatsApps depois que eu postei algumas fotos, né? De pessoas. Ana, você não me convidou. Ana, por que você não me avisou? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Sardinha Saúde, alguma coisa assim. Seja bem-vinda. Sardinha Saúde. Seja bem-vinda, tá? Então, esse final de semana, eu tive num congresso muito forte, muito edificante, muito... Gente, saí de lá cheia, sabe? Quando você se sente cheia da presença, com a Camila Barros. Eu comprei pelo site, né? Foi lá em Cambé, lá perto de Rolândia. Foi o dia todo. Então, fui lá me encher mais da presença do Senhor, né? Porque quando a gente tá cheia, a gente transborda, a gente compartilha. Então foi um chá maravilhoso. Tinha mais de 1.500 mulheres lá. Mas, gente, detalhe, tá? Detalhe. Para mim conseguir sentar um pouco mais lá na frente, eu cheguei lá 20 para 7. 20 para 7 da manhã. Para vocês que me perguntaram, tá? Cheguei lá 20 para... Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, minhas queridas. Vocês achando que eu tinha chegado cedo? 20 para 7 da manhã? Não. Tinha mulheres lá que chegou 6 horas, 5 horas. Cheguei lá achando que eu ia sentar num dos primeiros lugares. Ai, quero ver a Camila Barros, né? Ai, quero sentir a presença, né? Porque a gente não vai lá pela mulher, pelo homem. A gente vai lá por amor a Jesus, né? Só que o que a gente quer? A gente quer ficar mais perto, para ouvir melhor as palavras, né? Para desfrutar daquela presença de intimidade, de comunhão com Jesus, né? A gente quer chegar primeiro. Gente, quando eu cheguei lá, só aqui para vocês, já tinha muitas mulheres que chegaram muito mais primeiro do que eu, para desfrutar daquele tempo de comunhão e de intimidade com Deus. Pensa em uma mulher usada, muito usada por Deus, muito usada. Gente, saímos de lá, eu saí de lá às 6 horas da tarde. Foi um dia inteiro. Um domingo abençoadíssimo, tremendo da parte do Senhor. Várias mulheres de diversas igrejas, de diversos lugares, sabe? Diversas cidades. Teve até caravana para desfrutar da sombra de Pedro. Já ouviu falar? Da sombra de Pedro tinha unção. Então é isso, né? A gente desfrutar da palavra de Deus, da unção que aquela mulher tem, né? Porque foi um tema muito forte, Deus estava tocando na tua vida para que você toque em outras vidas. Deus vai transformar a tua vida para você transformar mais vidas. E isso é muito forte pra gente. A gente precisa transformar vidas ao nosso redor. De que forma, Ana? Se enchendo da palavra, se enchendo da presença do Senhor Jesus. Não é verdade? E a única forma é através do jejum
e da oração. E da busca constante da palavra de Deus. Da buscas constantes da palavra do Senhor. É a única forma, né? Que a gente pode se parecer com um Pedro, né? Para ter um pouco da sombra de Pedro, né? Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. E é por isso que a nossa live hoje é Café e Conexão. Porque o café vem nos conectar, né? Nos despertar, na verdade, né? A conexão que nós temos que ter é na presença do Pai. E é com muito temor que eu falo isso. Porque a gente tem que buscar mesmo, nos conectar, né, Natália, né, Ju? Se conectar mesmo com a presença do Pai. Não é verdade? Que isso são palavras de vida, né? E hoje eu quero já entrar em um tema muito forte, hein? Muito forte para nossa vida. Mas antes, vamos orar? Aonde você estiver, se você conseguir, eu sei que a Natália tem os filhos, a Ju tá, né? Normalmente vai estar lá no serviço dela. Mas se você conseguir um pouquinho, feche os seus olhos. Vamos se conectar com aquele que é digno de toda honra, de toda glória, e que hoje quer nos trazer uma palavra de vida. Amém? Pai querido e Pai amado, estamos nessa manhã, mais uma vez, na tua presença, Pai, na tua presença. Senhor, traga-nos sabedoria, discernimento. Acampa os seus anjos, Senhor, ao redor de cada mulher aqui agora, Pai. Acampa os seus anjos, Senhor, ao redor da vida, do coração delas, Pai. Senhor, que essa live possa chegar a corações que precisam ouvir mais de Ti, Pai. Queremos estar conectadas em Ti, para que assim possamos desfrutar do melhor desta terra, Pai. Senhor, queremos ter intimidade, comunhão contigo, Pai. Nos abençoa, nos fortifica, Senhor. Nos anima, Senhor. Senhor, dá a graça da sua graça, Pai. Senhor, Pai querido e Pai amado, como tua filha, como tua serva, Senhor, usa-me, a minha vida cada vez mais para que possamos transbordar, para que eu possa transbordar da tua unção, da tua palavra, e que vidas aqui, Senhor, também sejam transbordadas, que vidas aqui possam sentir a tua proteção, a tua comunhão. E que sairemos daqui dessa live hoje transformadas pelo teu poder, pela tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, 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 glória. Deus é lindo, gente. Deus é maravilhoso, né? Basta que sejamos obedientes. Basta que sejamos capazes de responder, né? O que ele tem para nós, né? Sim, estão no trabalho, ajudar no trabalho. Porque Deus é fiel na nossa vida, né? Deus é muito fiel na nossa vida. Só que nós também temos que ser obedientes, né? E hoje vai ser um tema muito forte, que é como eu disse, às vezes vai ter mulheres que já estão vivenciando isso, ou já vivenciaram, ou estão prestes a vivenciar, mas com Jesus no barco, tudo fica muito mais fácil. Amém? Glórias, aleluias. O nosso tema de hoje é tempestades necessárias. Meninas, quem já não passou por uma tempestade que saiu mais fortificada dela, mais experiente? Quem que já não teve uma tempestade que pensou, meu Deus, eu não vou aguentar passar por isso? Não é? Todas nós já passamos por diversas tempestades. E se estamos aqui, é porque saímos delas mais fortes. Amém? Então, pega a sua Bíblia, Mateus 14. Hoje eu tô muito faladeira, né? Pega a sua Bíblia, Mateus 14. Mateus 14, lá no versículo 24. Amém? Diz assim, ó. E no lago, os discípulos estavam em dificuldade, pois o vento tinha se levantado. E eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo
pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me, para eu ir caminhando em cima das águas até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima das águas na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus disse. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e adoraram, dizendo: realmente é o Senhor, o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. A notícia da chegada deles espalhou-se depressa por toda aquela região. E logo o povo trouxe os seus doentes para serem curados. Até aqui, amém? E aí continua, porque essa mensagem é muito forte, é muito linda. Fala sobre Jesus que caminhou sobre as águas, né? E aí vem de encontro com o nosso tema. Qual é o tema? Tempestades necessárias. E lá em Mateus 14, 24 ao 25, para ressaltar, diz: mas o barco já estava a considerável distância da terra. E fustigado pelas ondas, né? Porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus se dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Eles estavam sobre uma tempestade. Só que nessa tempestade, Jesus foi andando sobre o mar. Eu acredito que você já ouviu falar muitas vezes dessa mensagem que se encontra em Mateus 14. Eu creio que você já conhece, tanto quanto eu, essa passagem bíblica. Mas o que o Senhor quer nos direcionar e aonde o Senhor quer nos trazer hoje é para as tempestades da nossa vida, que muitas vezes são necessárias. A Bíblia nos conta que Jesus pediu para que os discípulos entrassem no barco e fossem diante, enquanto ele despedia-se da multidão. Jesus deu uma ordem: entra no barco. Enquanto Jesus estava se despedindo das multidões, o barco já estava longe da praia, né? Longe, estava lá no meio do mar. Quando começou a ventar muito forte. E a embarcação foi sacudida pelas ondas. Muitas das vezes eu e você estamos no meio de um problema, no meio de uma dificuldade, achando que não tem mais jeito. Não é verdade? Quantas vezes você já passou por isso? Não é verdade? E por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi em direção a eles. Qual foi o horário, querida? 4 horas da madrugada. Olha, se você imagina, no meio daquela tempestade, eu vim da praia agora há pouco tempo, as ondas estavam assim bem mais fortes, né? Por causa que é inverno, né? Quem vai na praia no inverno? Só a Ana Munhoz. Vai desfrutar da paisagem. Então você imagina, no meio do mar, no meio da tempestade forte, às 4 horas da madrugada, Jesus foi de encontro com ele. Né? O texto ele nos fala que às 4 horas da madrugada Jesus foi de encontro com eles. Né? A Bíblia nos relata isso, né? Foi em direção a eles. E andando sobre o mar, eles ficaram o quê? Aterrorizados. Imagina se fosse eu e você lá, vendo, a gente já estava com medo, apavoradas, né? De medo de morrer ali naquela situação. E de repente a gente vê ali uma pessoa vindo de encontro conosco. É claro que o pavor, o medo vai tomar conta das nossas almas, do nosso coração, porque somos humanas, somos falhas, né? Ficaram aterrorizados. Primeiramente, o medo era da tempestade, mas a Bíblia relata que o medo virou um terror quando avistaram o que pensavam ser um fantasma na água. E porém era Jesus
porém era Jesus. E eles pensaram que fosse um fantasma. Quantas vezes estamos com medos diante das tempestades que se levantam contra a nossa vida, querida? Pois na nossa caminhada, quando decidimos obedecer a uma ordem do mestre, não é diferente. Não pensa que é porque você vive na igreja, ouve a voz do Senhor, vive em comunhão, em jejum. Não pensa que as tempestades também não vêm para você. As tempestades chegam. Chegam sim. E muitas das vezes a gente fica o quê? Dominados pelo medo e pelo pavor. Diversas ondas fortes e ventos tentam nos afogar. Muitas vezes a dúvida, né? A inconstância, o desemprego, né? O divórcio, a separação, a fome. Quantas tempestades, né? Que às vezes a gente pensa que a gente não vai vencer. O luto, né? O luto, né? As brigas, as indiferenças, quanta coisa que nos aflige, que a gente pensa assim, a gente não vai conseguir vencer. A gente não vai vencer. A gente pensa que a gente vai se afogar no meio daquela dívida, daquela prestação que a gente achou que conseguiria pagar e não consegue, né? Tudo isso são tempestades que vêm de encontro com a nossa vida, que muitas das vezes eu e você pensa que a gente não vai conseguir superar aquilo. Pensa que a gente vai se afogar. Nos dar o medo e muitas das vezes faz com que até a gente perca a esperança. Nessa situação é difícil enxergar o nosso mestre vindo de encontro. Muitas vezes quando você está depressiva, você está angustiada, está tudo ruim, você pensa assim, jamais, tanta gente não vai conseguir me enxergar no meio dessa multidão. Não, o Jesus parece que não está me ouvindo. Tá tudo ruim, não estou conseguindo prosseguir, né? Parece que Jesus não escuta minhas orações, né? Muitas das vezes a gente está num tamanho tão grande tempestade que a gente pensa assim, nossa, eu vou me arrebentar aqui nesse problema. Mas o que eles pensaram ser o fim era Jesus. E assim como ele fez naquele dia, está fazendo nos dias de hoje. Então não importa o seu problema, não importa a sua tempestade, e quando você acha que não tem mais jeito, que é o fim, Jesus vai de encontro com a sua vida, com o seu problema, com a sua tristeza. Amém? Jesus, ele vem em nossa direção e ele pede que a gente decida. E hoje é esse dia. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a circunstância que você tem vivenciado, mas nesse dia, ele vem de encontro com você e comigo, ele vem em nossa direção, e assim como os discípulos, ele quer que a gente ande sobre a palavra, que a gente escolha a ter fé, que a gente escolha a obedecê-lo. E por isso que muitas tempestades da nossa vida é importante sim, querida. E se você está passando por uma tempestade nesse momento, entenda o porquê de você estar passando. Será que é para amadurecermos? Será que é para a gente tomar um outro rumo na nossa vida? Será que é para a gente confiar mais e andar por um caminho de fé e obediência ao Senhor? Toda tempestade vem para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos ensinar. Mas Ana, eu saio de uma tempestade, entro numa outra. Ana do céu, não tô aguentando mais. Então, silencie os barulhos ao seu redor, silencie tudo. E vai para a palavra, vai em oração. Ah, Ana, mas eu não sei orar, eu não sei como falar, eu não sei como fazer. Então, silencie na presença do Senhor. E pergunta, Senhor, o porquê dessa tempestade? O porquê desse problema? O que o Senhor quer extrair de mim neste momento? Me ajuda, me ensina. Porque eu não estou entendendo por que eu estou vivenciando isso. E é por isso que o tema que o Senhor colocou no meu coração é tempestades necessárias. Algumas tempestades na nossa vida são necessárias para nos fortalecer, para nos edificar, para nos ajudar a outra pessoa. Muitas das vezes eu passei por tempestades que eu não entendia o porquê que eu estava passando.
Mas hoje eu entendo quantas vidas eu consigo ajudar através daquela tempestade que eu passei lá atrás e que eu saí viva dela. Hoje eu ajudo vidas a saírem das tempestades. Com a força do Espírito Santo, a gente consegue sair de problemas hoje em dia muito mais leves, muito mais forte, não é verdade, Ju? Ju é uma guerreira, Natália e tantas outras pessoas que estão aqui vendo comigo e vão ver depois, né? Se você apertou aqui na live é porque você também é uma guerreira. Quantas tempestades você venceu? Mas hoje o Senhor nessa live, nesse vídeo, o Senhor está nos convidando, independente das circunstâncias, que a gente possa obedecer, ter fé, que a gente possa escolher hoje. Já tenho fé, Ana, ótimo, tenha mais fé. Eu já obedeço, ótimo. Alinha melhor a tua vida com Cristo. Obedeça ainda mais. Sem que a tempestade impeça a sua escolha de passar para o outro lado da margem. A gente tem um outro lado que a gente precisa atravessar, que é o lado de vitórias, de conquistas. A gente precisa atravessar. Mas eu estou no meio da tempestade? Então é essa tempestade que vai fazer você atravessar para o outro lado. Gente, para mim abrir essa câmera, para mim vir falar da palavra do Senhor, você não faz ideias quantas tempestades eu atravessei. Você não faz ideia quantas coisas eu já vivenciei. E não é só eu. Para você compartilhar na palavra do Senhor, sem medo, tempestades vêm. Ana, agora vai parar a tempestade? Não para. Só que as tempestades que forem vir, eu estou mais fortalecida. E é isso que eu quero dizer para você, amiga. É isso, meu intuito aqui, Café e Conexão, é isso. Que você saia mais fortalecida das tempestades. E as minhas tempestades, muitas vezes, eu não tinha ninguém que eu conseguia ouvir. Mas eu quero fazer como ela. Não tinha ninguém. Muitas vezes as minhas tempestades foi somente eu e Deus. No joelho. Senhor, me explica o que está acontecendo. Senhor, me tira disso. Senhor, me ajuda naquilo. Senhor, por favor, Senhor, eu só tenho a Ti. Porque muitas vezes a gente vem de uma família muito grande, como a minha. Mas tem coisas, tem tempestades, tem situações que é só você e Deus. Só você e Deus. Muitas vezes você precisa caminhar sozinha. Gente, até amizades. Tem amizades que o Senhor afastou da minha vida. E eu me pergunto até hoje, mas por quê? E o Senhor, Ele me responde o porquê. Porque quando Ele quer usar a nossa vida para outras vidas, a gente não pode ficar presas às amizadinhas. O Senhor tem amizades maiores. O Senhor, Ele fecha conexões. Porque a gente precisa prosseguir. Então, muitas das vezes a gente passa por diversas coisas, diversas situações, e a gente não tá ali entendendo. Mas o propósito chega. E depois, assim como eu, você vai entender o porquê daquilo. O porquê que você teve que passar por aquilo. O porquê que Deus permitiu aquela situação. Essas situações proporcionou experiências aos discípulos. As nossas tempestades proporcionam experiência. Você sai mais experiente, mais forte das tempestades que vêm sobre a nossa vida. E eu tô falando no geral, diversas tempestades, diversas situações. A maior de todas foi a de Pedro, que pediu ao mestre para sair do barco e ir ao encontro dele. Contudo, com a tempestade, vento forte, ondas e batendo aos seus pés, ele começou a duvidar. Consequentemente, de afundar. Pedro ficou com medo de afundar. Muitas vezes a gente fica pensando, a gente fica com medo. Eu não vou aguentar. O luto da minha mãe mesmo, eu fiquei com muito medo. Falei, meu Deus, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda.
Eu estava vivendo uma tristeza, uma angústia. Por quê? É porque a presença dela era muito forte comigo. Era muito importante. Então essa tempestade do luto também veio de encontro com a minha vida, que eu tive que orar ao Senhor e fazer aquela oração de guerra e falar, Senhor, ó, agora somos só nós dois. E é assim, querida. Tem tempestades que vão vir sobre a sua vida que você vai ter que ir pro teu quarto e você vai ter que falar, Deus, olha, aqui tô eu agora. Agora tô aqui. Me ajuda, me socorre. Só que daí chega tempos, chega dias que você entende tudo o que tem te acontecido. Você começa a entender o teu propósito aqui na Terra. Você começa a entender o porquê disso, o porquê daquilo. E você começa a encaixar o quebra-cabeça. E Pedro no meio daquilo tudo, imagina você dentro do mar, com aquela tempestade. Pedro, a única coisa que ele fez foi pedir, Jesus, vem de encontro então. Porque senão vou morrer aqui, vou afogar aqui. O vento tá forte, as ondas estão batendo nos meus pés. Olhando as circunstâncias terrenas, a palavra do Senhor pode parecer confusa, nos deixando com medo, assim como Pedro teve. No entanto, quando ele clamou a Jesus para salvar a sua vida, prontamente os seus braços estavam abertos para ajudá-lo. Então, nessa manhã, Jesus está falando, clame a mim. Chame por mim. As tempestades às vezes vêm tão forte, querida, que a gente até esquece de clamar pelo Senhor, não é verdade? Mas nesta manhã o Senhor está nos despertando para que a gente possa clamar por Ele, chamar por Ele. A experiência de Pedro nos revela que nas tempestades da vida, Ele sempre está perto para nos ajudar. Aquela tempestade não só mostrou o senhorio de Jesus sobre a natureza, mas também diante das situações que nos darão medo e aflições. E quantas situações nos dão medo e aflições? Que buscarão roubar nossa fé. Muitas das coisas que nos acontecem querem nos enfraquecer na fé. Olha, mas ela serve a um Deus e olha aí, não é? Muitas das coisas que nos acontecem querem nos enfraquecer na fé. Assim como ele nos deixou, assim como ele não deixou Pedro afundar, não deixará que eu e você que está aqui comigo afunde. Ele não vai nos deixar afundar. Oh, aleluia! Essa certeza que você tem que ter no teu coração. Você não vai afundar, porque o mestre dos mestres não vai deixar você afundar. Assim como ele foi com Pedro, ele é com você, Natália, Ju. Com você que vai estar aqui vendo essa live, com você que está aqui comigo. Jesus não vai te deixar afundar. E é essa palavra que eu quero que você anote na porta da sua geladeira. Jesus não vai me deixar afundar. É essa certeza que você tem que ter. O mestre dos mestres não vai nos deixar nos afundar, querida. Oh, aleluias! Ele está queimando essa palavra no meu coração. Ana, não vou te deixar afundar. Ju, não vou te deixar afundar. Natália, não vou te deixar afundar. Não vai! Assim como ele foi com Pedro, ele é comigo e com você. Por mais difícil que esteja a sua luta, algumas são necessárias para nos fortalecer e levar para mais perto do Pai. Oh, aleluias! Se você está precisando se chegar mais perto do Pai, então tire da luta, tire da batalha, extrai tudo aquilo que é bom e já chegue mais perto do Pai. Oh, aleluias! Tenha fé, pois o mesmo Jesus que chegou no momento de luta e medo para os discípulos pode chegar em sua vida e mudar toda a situação. Dessa forma, clame por socorro e veja o Salvador. Vindo ao seu encontro, confie no poder e fidelidade dele. Porque o mesmo Jesus que nos mandou passar para o outro lado da margem é fiel para nos guardar. E até chegarmos lá, independente das situações que atravessamos no caminho. Jesus está lhe dizendo nesta manhã, não temas, sou eu.
Independente das circunstâncias, independente das situações que a gente se depara pelo caminho, dos inimigos que se levantam, das falcatruas que o inimigo arma para a tua vida, para a minha vida. Independente, ele nos ajuda a atravessar esse problema. Ele nos ajuda a atravessar esse percurso. Assim como ele foi com Pedro. Nesta manhã, ele quer nos trazer essa certeza no nosso coração. Que ele é conosco também. Ele não vai nos deixar afundar. Amém, querida? Está queimando isso no meu coração nessa manhã. Jesus não vai deixar você afundar. Não vai deixar. As circunstâncias, a sua vida é para a honra e a glória dele. Basta que o nosso medo, o nosso pavor, o nosso desespero seja menor do que a nossa obediência, a nossa fé, a nossa comunhão com o Pai. Oh, aleluias, aleluias. Oh, querida, que manhã maravilhosa, que manhã perfeita na presença do Senhor, porque onde um ou dois estão, aqui estou eu. Aqui está Jesus conosco. Então vamos orar na certeza que o Senhor já nos atendeu. Amém? Na certeza que o Senhor já nos ouviu. Amém? Glórias, aleluias. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, peço que abra os meus olhos espirituais. Peço que abra os olhos espirituais de cada um que aqui acessar essa live. Para que te veja independente mesmo das tempestades, para que vejamos independente mesmo das circunstâncias. Que o Senhor nos socorra nas áreas em que precisamos de ajuda. Qual é a área que você precisa de ajuda? Coloque aí, coloque aos pés da cruz. Qual é a área da tua vida que você precisa de ajuda? É o teu momento com Ele. Senhor, venha nos socorrer, Pai, nas nossas áreas que precisamos de ajuda. Que observe o teu agir e reconheça quando é o Senhor, que a gente possa ter os ouvidos atentos, que a gente possa reconhecer o agir de Deus na nossa vida. Eu quero que a gente possa ter intimidade com Ele cada vez mais, independente das circunstâncias. É o que eu oro. Eu peço socorro nesta manhã para cada vida, para cada mulher nesta live, para cada vida, para cada mulher neste dia. Independente das circunstâncias, das tempestades, que nós tenhamos no nosso coração a certeza que o Senhor não vai nos deixar afundar. Aumente a nossa fé. Livra-nos de todos os medos, Pai. E que possamos agradecer pelas tempestades que estão nos levando cada vez mais para perto de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém! Glória, 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 glória. É isso aí, querida. As tempestades nos levam cada vez mais para perto dele, para perto do Pai. Amém? Que você tenha um dia muito abençoado. Depois dessas palavras de vida, de força, de luz, que você tenha um dia muito, muito, muito abençoado, cheio da proteção do Senhor Jesus. E amanhã tem mais, 8h20, Café e Conexão. Graça e paz, Natália, Ju, graça e paz a cada um que esteve aqui comigo, que vai ver depois desse vídeo. Graça e paz. E lembre-se, Jesus não vai te deixar afundar. Assim como ele foi com Pedro, ele é contigo. Amém? Glórias, aleluias! Meu coração já está aquecido, queimando para as palavras de amanhã. Tem mais bálsamos, tem mais pérola para nos fortalecer. Amém? Espero você aqui comigo amanhã. Café e Conexão. Prepara a sua xícara de café. Prepara a sua Bíblia, gente. Vem preparado, tá? Por que, Ana, você fala isso? Por quê? Porque a gente tem que estar preparada. Para depois a gente não esquecer as palavras que o Senhor nos revelou aqui nessa live hoje. Amém? Vou deixar gravada para você que está entrando agora, tá bom? Graça e paz, queridas. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Beijo, Ju.